Olá, turma, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui na nossa sétima videoaula da sequência 4, atividade prevista para dia 9 de abril, sexta-feira. Tá? Essa atividade aqui começamos com língua portuguesa. Tá? Nós vamos trabalhar aí com a leitura de imagens e narrativas visuais, ou seja, onde a gente valoriza as imagens também, não só o texto. Bom? Então, o texto narrativo seria histórias em quadrinhos, né? O nosso texto narrativo aqui. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagem e texto. Ela acontece com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local, durante certos espaços de tempo. As histórias em quadrinho podem ser vistas como revistas ou em jornais, no formato de tirinhas. Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, não é verdade? Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento, com forma de divertir e causar humor. Mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doenças, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Tá? E aí vem, leia e observe a historinha em quadrinhos abaixo e responda as questões em seu caderno. Então, na atividade, a gente colocou uma historinha de uma página só, ok? É uma historinha aqui, da turma da Mônica. Tá? Dicas para usar conscientemente a água. Então, é uma folhinha, uma atividade curta aqui falando sobre o uso consciente da água. Talvez aqui no slide, no vídeo, a gente não consiga ler, né? Como mudou aqui um pouquinho o tamanho da imagem para eu colocar na tela, fica um pouquinho difícil de ler. Lá na sua folha impressa está mais fácil de fazer a leitura, tá bom? E o importante aqui na história em quadrinho é que você vai observar não somente os textos dos balõezinhos que trazem lá para você, né, as informações, né, o que está acontecendo, mas também nós temos as figuras, as imagens aí que te auxiliam a entender o que está acontecendo. Então, na historinha aqui, a gente pode perceber, por exemplo, lá em cima, o pai do Cebolinha, ele está mexendo na caixa d'água. E está dizendo, limpe bem a caixa d'água, né? A gente tem que sempre estar lavando a nossa caixa d'água e conserte sempre qualquer vazamento. Sempre que a gente perceber vazamentos na caixa d'água, a gente conserte. Não é o local que a gente visita todos os dias, né? O teto da nossa casa, o telhado lá para ver a caixa. Então, se perceber um vazamento, a gente já conserta. Depois nós estamos vendo aqui o Cebolinha tomando banho, ó, e fala, banho é ótimo. Banho rápido é melhor ainda. Então, se você toma um banho muito demorado, você consome muita água, ok? A gente tem que tomar um banho no tempo necessário para a higiene, tá bom? Depois nós temos a Mônica, ela está escovando os dentes, ó, ela diz lá, escovar os dentes com a torneira fechada é uma grande economia, tá? Mas embaixo nós temos aqui a Magali com a mãe, eles estão lavando aqui, né, uns pratos, e a mãe fala, lave os pratos da maneira correta. Ensaboe todos e depois enxague. Você vai ficar menos tempo com a torneira aberta se você fizer assim. Nós temos aqui o Chico Bento, né, regando as plantinhas do jardim. E diz, vamos regar as plantas com um regador. A gente viu na atividade lá do dia anterior, né, que uma mangueira no jardim aberta, ela gasta em torno de 40 litros de água por minuto. Então, se eu puder usar um regador para fazer essa atividade, né, a gente consegue economizar água. Tá? Temos aqui o Cascão e o pai dele que eles estão lavando o carro. Né? E o pai diz lá, lavar o carro com um pano limpo é aqui está meio cortadinho, né? É um valor não. Está difícil de ler aqui, né? Mas é bem melhor do que usar a água. Na verdade, é um balde, a palavra balde está escrita aqui. É que eu falei lá no início, na imagem ela fica um pouquinho menor, ela perde o foco. Ele está falando, lavar o carro com um pano úmido e um balde é bem melhor. Tá? Lógico que dependendo da sujeira do carro, a gente precisa usar mangueira, né? Mas a gente não pode deixar a mangueira o tempo todo aberta. Certo? É molhar primeiro,
né, o garfo, aí depois faz lá a parte de passar o sabão, de esfregar, de tirar a sujeira, e aí você só liga a mangueira de novo quando for enxaguar, né? Se puder usar um balde, é melhor. E na calçada aqui nós temos a mãe do Cebolinha, né? Está varrendo ali, diz, ó, uma vassoura e um balde limpam bem qualquer calçada, nada de mangueiras, porque senão gasta muita água também. Né? E diz aqui, o planeta Terra fala para nós, obrigado. Por que obrigado? Porque o nosso planeta agradece, né? Agradece porque a água ela é um bem comum do planeta e ela não é renovável. Nós vimos lá no comecinho da sequência que a quantidade de água potável disponível para que a gente possa consumir, ela é bem menor em relação à quantidade total de água que nós temos no planeta. Então é importante ter essa preocupação aí com essa economia. Então depois aqui dessa história em quadrinho, nós temos as atividades. Tá? Bom, no caderno você vai responder ali, ó, qual é o tema da história em quadrinhos, que a gente acabou de ler. 2. O que você acha que toda a turma está fazendo para ajudar a salvar o nosso planeta? 3. Você acha importante economizar água? Sim ou não e por quê? E 3. Cite 3 atitudes, 3 ou 4, né? Cite 3 atitudes que você e sua família podem fazer para ajudar a salvar o nosso planeta. Isso é relacionado principalmente à água, tá bom? Exercício 5, a mãe de Magali está aconselhando ela a quê? O que a mãe da Magali está aconselhando ela? Você marca um xizinho aqui ou escreva qual é a resposta correta no seu caderno. Deixar a torneira aberta enquanto se ensaboa a louça, enxaguar um prato de cada vez, ensaboar tudo primeiro, depois enxaguar de maneira que economize água, ou lavar a louça como quiser, afinal está sobrando água no planeta. Só uma das 4 alternativas aqui é a correta, hein? Exercício 6, mesma coisa. Marca um X da resposta correta ou escreva em seu caderno a resposta correta, né? De que forma a dona Cebola, né, a mãe do Cebolinha, está limpando a calçada. Ela está limpando a calçada com a mangueira ligada, ela está limpando com uma vassoura e um balde, não está limpando a calçada ou usou a mangueira e um rodo. Também só uma das respostas é a correta. Então, note que pelas atividades aqui você encontra as respostas do que está escrito nos balãozinhos, mas também nas imagens que tem lá na história em quadrinho. Ok? Depois temos a atividade de matemática. Em matemática nós temos lá, né, a atividade de leitura e interpretação e representação de dados em tabelas e gráficos. Primeiro nós mostramos uma tabela aqui com o consumo médio, né, de água de acordo com algumas atividades. Então, observe a tabela e responda as questões em seu caderno. Temos alguns hábitos, né, por exemplo, torneira de jardim. E temos aqui o consumo ou desperdício de água, né, na torneira do jardim. Eu cito agora há pouco, né? Torneira de jardim ela tem um consumo médio lá ou um desperdício médio de 40 litros por minuto. Chuveiro de uma casa, 20 litros por minuto. Descarga de banheiro, 19 litros, né, também por minuto. Por minuto não, né? No caso da descarga de banheiro é a cada acionamento da descarga, não é por minuto. É por cada vez que você aciona a descarga. Aqui é um valor médio, tá bom? É claro que existem alguns modelos de descarga lá para vaso sanitário que costumam ser mais econômicos, tá? Esses 3 itens aqui, né, 3 primeiros itens da atividade, nós já citamos em outras atividades lá de outro dia. Colocamos aqui também, ó, lavar a louça. Lavar a louça usa-se 8 litros de água por minuto, dependendo, é claro, de como se lava essa louça. E escovar os dentes, 3 litros por minuto, se você escovar o dente lá com a torneira aberta, né? E quanto mais tempo você demorar, mais água vai embora. Aí, usando a tabela como base, responda a letra A. Se uma pessoa escovar os dentes 3 vezes ao dia e levar cerca de 5 minutos em cada escovada, quanto será o gasto, né? Quanto terá gasto de água no fim do dia? Aqui a gente coloca 3 vezes ao dia porque a recomendação, né, do dentistas e tal é que a gente escove o dente toda vez que a gente faz uma refeição. Após as refeições devemos escovar os dentes, né?
E no mínimo são 3 refeições diárias, né? Café da manhã, almoço e jantar, pelo menos. O ideal seria no mínimo 5, né? Ou a gente se alimentar a cada 3 horas, né? Essa é uma forma saudável de se alimentar. Mas as pessoas, pelo menos, elas vão ter lá 3 alimentações, tem 3 refeições, né, no dia. Café da manhã, almoço e jantar, pelo menos, né? Tem pessoas que não tomam café da manhã, tem pessoas que às vezes não jantam, não almoçam, né? Mas o normal, pelo menos, é ter um mínimo de 3 refeições por dia. Então, se a pessoa ela escovou o dente dessas 3 vezes, levando 5 minutos, né, para cada uma, quanto que ela vai gastar de água no final do dia? Lembrando que cada vez que se escova o dente, cada escovada, gasta-se uma média de 3 litros. Tá? Escovou 3 vezes, 5 minutos, né? São 3 litros por minuto, na verdade, não é cada escovada, é por minuto. Tá? Então, em 5 minutos eu gastei quantos litros de água? E se eu escovei 3 vezes no dia, quantos, né? Vai ser o gasto total aí. Então você tem que pensar lá no gasto por minuto, para converter isso em 5 minutos, para depois converter isso em 3 vezes ao dia. Tá bom? B. Isabel ficou brincando no banho e levou cerca de 30 minutos para terminar. Olha que absurdo, a Isabel levou 30 minutos para tomar banho. Quanto de água Isabel gastou? Olha bem, a cada minuto, o chuveiro gasta em média 20 litros por minuto. Isabel ficou 30 minutos lá no chuveiro. Calcula quanto que ela gastou aí de água. E quando você descobrir o resultado, não deixe o seu queixo cair, porque você vai ver que é um gasto muito grande. E uma observaçãozinha aqui, né? A maioria das pessoas costumam demorar bastante tempo com o chuveiro aberto quando está tomando banho. Ainda mais quando está friozinho, né? Que até aquele chuveiro quentinho lá, a gente fica muito tempo. Cada minutinho foi 20 litros de água embora. Imagina, você ficou 30 minutos lá. Calcula aí, você vai ver o absurdo do gasto que a gente costuma ter. Isso uma pessoa, né? Imagine uma família grande de 4, 6, né, pessoas. Quanto mais pessoas tem na casa, maior ainda é este consumo. Bom? Depois vem exercício C. Dona Cláudia lava a louça 4 vezes por dia. Ajude a calcular quanto ela gasta de água em cada lavagem. Então, no café da manhã, ela levou 6 minutos para lavar a louça. Tá? Lembrando que para lavar a louça, ela gasta 8 litros por minuto. Então, de manhã, ela levou 6 minutos. Vai descobrir quanto que ela gastou. No almoço, a louça do almoço, ela lavou em 15 minutos. No café da tarde, ela levou 4 minutos. E no jantar, ela levou 27 minutos. Você vai descobrir quanto que ela gastou de água em cada uma dessas situações. Lembrando que por minuto são 8 litros. Depois você vai juntar tudo e descobrir quanto que ela gastou, né, em todas as lavagens. O exercício pede aqui só quanto que ela gastou em cada lavagem. Mas você pode juntar tudo depois e descobrir quanto que ela gastou no dia todo só para lavar a louça. Tá certo? Essa é a atividade aí 1 de matemática. Na atividade 2, nós apresentamos um gráfico para vocês. É o gráfico de um lava rápido, o Rap10. Então, o lava rápido, o Rap10, fez um gráfico de consumo de água por mês. Observe e ajude a responder algumas questões. Na sua atividade impressa, se você pegou a atividade impressa na escola, ela foi impressa em preto e branco, ela não foi impressa colorida. Então, as cores aí do seu gráfico, elas não são iguais a essas cores que aparecem no vídeo aqui, tá bom? Então, assim, a primeira coluninha aqui é uma coluninha roxa, né? Ou violeta, né? Essa primeira coluninha aqui é a coluninha de fevereiro. A segunda coluninha é uma coluninha vermelha, tá? É a coluninha de março, tá? A terceira coluninha é azul, ela representa janeiro. Tá? A próxima coluninha é amarela, abril. E a última coluninha ela é azul clara representa maio. Então, as coluninhas aqui do gráfico não estão na mesma ordem da legenda, tá bom? Se ela tiver em escala de cinza, ou seja, é preto e branco, você vai ter dificuldade para responder as questões. Tá bom?
Eu vou postar lá no grupo da turma uma imagem desse gráfico, dessa atividade aqui. Eu vou colocar essa imagem de atividade no grupo, para que na hora que vocês forem fazer, vocês possam consultar a foto e ver qual coluna refere-se a qual mês, tá? Porque em preto e branco você não vai conseguir identificar. Tá? Identificando com as cores, aí você responde, ó, letra A, em qual mês o consumo foi maior? Qual mês foi o menor consumo? Se juntarmos os meses de janeiro e abril, qual será o volume de água utilizada? Se juntar todos os litros de água gastos nesses 5 meses, qual será a quantidade gasta? E o dono do Rapidez, né, do Lava Rápido Rapidez, decidiu que precisa diminuir o gasto de consumo dos últimos 5 meses, pela metade. Então tem os gastos aqui embaixo, ó, 2.020 litros, 2.560 litros, 1.050 litros, 1.950 litros e 980 litros. Ele quer reduzir esse custo pela metade. Tá? Quantos litros ele deseja economizar? Tá? Então ele vai juntar os últimos 5 meses para saber o total que ele gastou nesses últimos 5 meses, e desse total você vai tirar metade, ou melhor, vai calcular metade para saber quanto é, que é o resultado de quantos litros ele deseja economizar. Certo? E é isso. Para esta data aqui, né, nós temos bastante atividades, tá? Estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, caso vocês tenham dúvidas. E é isso. Tenham uma boa tarde e bons estudos.